irmão, você está no fogo? O fogo é o elemento básico da dilatação, porque é o elemento básico que vai elevar a temperatura. Então, se o sujeito está no fogo, ele necessariamente sofre dilatação, porque quem está exposto ao fogo, ele cresce e se expande. Aí vamos voltar para a palavra do domingo passado, lá em Isaías, capítulo 54, verso 2. Abre lá. Isaías 54, verso 2. Olha só o que fala a palavra de Deus. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Você não acha estranho a Bíblia dizer não impeças? Eu fiquei meditando nesse versículo. Você não acha estranho no meio de um versículo que está falando de crescimento, de dilatação, de um expandir da parte de Deus para as nossas vidas? E nós sabemos que isso é bênção, nós sabemos que é crescimento para nós. Aí parece que não fica meio estranho, no meio desse versículo está falando assim, não impeças. Ora, por que alguém poderia impedir o alargar de Deus na sua vida? Por que alguém poderia não crescer no Senhor? De modo que a Bíblia faz uma recomendação nesse versículo que fala a respeito de crescimento, dizendo não o impeças, simplesmente porque crescer traz algumas implicações ou alguns inconvenientes para nós, do tipo, crescer dói, crescer também custa, e crescer também incomoda. Então vou te dar um exemplo, por exemplo, de que crescer custa. Eu acabei de falar para os irmãos aqui dessa caravana lá dos Radicais Livres. Você acha que quem vai lá até a Goiânia não tem algo místico ou algum poder sobrenatural ali naquela cidade? Nada disso. Mas você acha que quem participa de uma conferência daquele porte, com 70 mil pessoas, com palavras abençoadas como nós tivemos no ano passado, do pastor Naô, do pastor Luiz, do pastor Marcelo, ele teve uma experiência maior ou menor com o Senhor do que quem não foi? Eu acho que ele cresceu mais, eu acho que ele expandiu um pouco mais, ele teve uma experiência mais profunda, e um contato mais profundo com o Senhor. Agora, para ir para lá, custa R$360, você tem gasto. Então, para você crescer, custa. Os irmãos, hoje nós divulgamos aí, por exemplo, a respeito da nossa formatura, do cursão e do CTL. Então, para você estar lá, custa. Você está crescendo em Deus, mas custa. Tem matrícula, tem mensalidade, envolve gasto, envolve custo. Quem não faz, evidentemente, ele não cresce da mesma maneira do que a pessoa que fez. Quem fez, o próprio nome do cursão já diz, curso de maturidade no Espírito. Ele está mais amadurecido do que quem não fez, mas ele teve que investir dinheiro nisso. Então crescer, ele dói, crescer custa, é algo que implica também em um determinado gasto, implica também em desembolsar ali financeiramente. Para crescer e termos realidade, nós precisamos passar por algo que todos nós buscamos evitar, e é isso que é o tema dessa palavra, que é a aflição. Ninguém gosta de aflição, ninguém fica buscando aflição para a sua vida, mas para nós crescermos, nós temos que passar por isso. Qual que é a definição de aflição, a definição natural, segundo ali o dicionário? Aflição é um sentimento de agonia, é um sofrimento intenso, uma preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa em que vá afetar a vida direta ou indiretamente. Aflição é ainda a sensação de que algo não está certo, ou de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. Essa é a definição de aflição. Quem é que quer isso para a sua vida? Ninguém. Ninguém vai buscar algo dessa maneira, ninguém vai orar para ter esse tipo de coisa, mas é necessário para o nosso crescimento, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos
nessa noite, amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar, pedindo ao Senhor revelação nessa noite, pedindo que o Senhor nos abençoe nessa palavra e que nós possamos ter entendimento, revelação da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, pedindo ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da Tua palavra. Senhor, abençoa cada um daqueles que estão aqui nessa noite. Pai, que eles possam ter os seus corações abertos, dispostos a aprender com o Senhor, a aprender através da palavra do Senhor. Senhor, livra-nos de toda e qualquer palavra natural, de toda palavra humana, Senhor, mas que possamos receber nessa noite, única e exclusivamente, da palavra que sai da boca do Senhor, da palavra que vem do trono do Senhor, porque só ela é a verdade absoluta e inquestionável para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então deixa eu ilustrar para você uma situação de aflição. Imagina aí, eu vou narrar uma cena para você e você imagina aí na sua cabeça. Imagina um dia que começa como qualquer outro. Você se levanta para ir ao trabalho, chegando lá você encontra as portas lacradas. A firma fechou, sem aviso. E você, de repente, inesperadamente, ficou desempregado, tendo obrigações para você cumprir, contas para você pagar. Você decide ir ao banco, sacar um dinheiro e pagar algumas contas que estão vencendo. Mas chegando no banco, eles falam que a sua conta foi fechada, sem explicação, que você não tem nem um centavo. O dia já está piorando. Você resolve voltar para casa, e ainda atordoado com tudo que está acontecendo, tentando entender tudo que está acontecendo, chegando perto da sua rua, você percebe vários bombeiros e ambulâncias, correndo por todos os lados. Seus vizinhos estão na rua e estão chorando assim, desesperadamente. Antes de você chegar até a sua casa, um dos vizinhos chama você e fala as palavras que você jamais vai esquecer na sua vida. Aconteceu tão rápido, fala o vizinho para você. Não foi possível salvar ninguém. A casa de repente explodiu. E todos que estavam dentro morreram. Eu sinto muito, todos os seus filhos morreram. Aí você pode pensar assim, que é isso, obreiro? Que viagem, isso não acontece, isso é coisa de filme. Talvez não acontece exatamente da mesma maneira que eu te contei. Mas vamos ver na Bíblia então. Abra sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 13. Jó, capítulo 1, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Verso 21, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém?
Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Eu te fiz uma história um pouco mais moderna. A Bíblia narra uma história, talvez num contexto um pouco diferente, mas exatamente o que eu contei para você é o que a Bíblia conta que aconteceu com Jó. Ele perdeu absolutamente tudo em um único dia: bens, filhos, servos. Aí você pode pensar como muitas pessoas, muitos irmãos pensam quando vê uma situação de aflição dessa na vida de um irmão e fala: é pecado. Muitas pessoas já apontam e falam: isso é pecado. Não tem como um sujeito crente, fiel, passar por tudo isso. Não tem como. Essa é a maneira mais fácil de nós enxergarmos as coisas. É ver tudo em função do homem. Mas a Bíblia fala que não era esse o caso de Jó. A Bíblia fala que o testemunho de Jó era excelente. Volta lá para o capítulo 1, agora verso 1. Olha o testemunho que a Bíblia dá a respeito de Jó. Não era esse de uma pessoa em pecado. Não era esse de um homem que não era íntegro. Pelo contrário. A Bíblia fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem o quê? Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que o quê? Se desviava do mal. Então o sujeito era crente de verdade. Ele era um crente assim, padrão. Ele servia a Deus, seguia a palavra de Deus, se desviava do mal, era íntegro, era reto, era uma pessoa também prudente. E o testemunho diante do Senhor e das pessoas era excelente. Mas mesmo assim, ele passou por toda essa aflição. Por quê? Por que será que Jó passou por tudo isso? Aí você pode pensar assim: obreiro, isso é ataque do diabo. É igual nós ministramos: prepare-se para a guerra. Nós estamos num tempo de guerra, então isso aí é guerra, é retaliação do inimigo. É uma boa maneira de pensar, é mais espiritual do que a primeira. É uma maneira um pouco melhor de ver as coisas, mas ainda é rasa. É rasa igual a primeira, um pouquinho melhor, mas ainda é rasa, porque é ver as coisas todas em função do diabo. Agora, não me parece ser essa a verdade, sabe por quê? Lá no verso 16 do capítulo 1 de Jó, a Bíblia diz que fogo do céu caiu sobre as ovelhas e os servos. E aí eu fiquei meditando nessa passagem. Quem manda fogo do céu não é o diabo, e nem homem nenhum. Quem manda fogo do céu é Deus. Satanás não tem poder de mandar fogo do céu, mas Deus tem, e já mandou algumas vezes na palavra. Você pode ver isso ao longo da Bíblia. Mas que fogo é esse que caiu do céu? A origem dessa palavra fogo, que está escrita aí na sua Bíblia, nesse contexto especificamente, é Esh, E-S-H, Esh, é a origem aí hebraica dessa palavra fogo, que significa que não é um fogo comum, não é um fogo natural, mas é um fogo sobrenatural, e o significado dele é ativar, acender. Não é aquele fogo de purificação, por exemplo, que está mencionado lá em Lucas 12:49, que Jesus fala que veio para lançar fogo sobre a terra. É um fogo para gerar coisas novas, é um fogo para despertar novas realidades, novos níveis de autoridade. É um fogo que a intenção dele não é te consumir, ele pode consumir, mas a intenção dele não é consumir. A intenção de Deus ao mandar esse fogo do céu é ativar você, é ativar ainda mais esse crescimento, essa dilatação. Agora lembra a recomendação lá de Isaías 54, não o impeças, não o impeças. Tem irmão que às vezes foge do fogo, tem irmão que não quer passar por esse fogo, e ele tenta evitar de todas as maneiras. Eu me lembro, estava meditando aqui nessa palavra e me lembrei de uma experiência que eu tive, de uma experiência de fé na provisão de Deus, para a conferência de pastores em 2010, que o Senhor me deu uma experiência tremenda. Eu me lembro que eu queria muito ir ali naquela conferência de final de ano, lá dos pastores em Goiânia, só que eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro só para inscrição, e eu tinha dinheiro para o combustível, para eu poder ir até Goiânia, e depois voltar
e chegar no máximo até Três Marias. Não dava para eu chegar aqui em Belo Horizonte. E aí eu me lembro que eu, aconselhando com um dos pastores nossos aqui, perguntei para ele o que ele achava. Se eu tentava alguma provisão de alguém lá em Goiânia, porque eu vim de lá, nasci lá, nós temos muitos conhecidos na igreja lá, ou mesmo na família. Se eu tentava alguma coisa lá, ou se eu ia do jeito que eu estava mesmo, sem tentar ninguém, confiando plenamente no sustento de Deus, porque no meu espírito queimava o fogo de Deus para poder ir lá naquela conferência, mas eu estava aflito. Como que eu ia fazer? Como que eu ia sair daqui, eu juntamente com a minha esposa iria ir sem o dinheiro para poder voltar, para chegar lá em Três Marias e parar no meio do caminho e pedir alguém para me buscar e guinchar carro? Como que eu ia fazer? Eu não tinha condições. Então eu me lembro que, aí conversando com esse pastor, ele falou comigo: olha, se você sair daqui sem ter isso garantido, é mais fé, é uma demonstração maior de fé, porque se você está sentindo da parte de Deus que você deve ir, Deus está gerando esse desejo no seu coração, com certeza Ele vai também te dar a provisão. Mas se você não procura por ninguém lá, e vai assim completamente confiando nas mãos de Deus, você demonstra mais fé. E aquilo queimou ainda mais no meu coração. Era isso que eu já queria fazer. Então eu resolvi, falei, eu vou fazer isso. E aí eu cheguei lá, tinha um irmão, um pastor lá de Goiânia, que ele tinha me prometido uma oferta para uma coisa anterior, que era, acho que se eu não me engano, para custear uma mensalidade do telepresencial que eu estava fazendo na época. E aí eu fui, na minha mente, confiando de uma certa maneira naquele pastor, que aí eu andei com ele tanto tempo lá em Goiânia, ele vai me ver lá, e eu pensei, né, numa sabedoria natural, chegando lá eu já vou direto nele e cumprimento ele, né, ele vai lembrar, vai ser essa a provisão de Deus, Deus vai refrescar a memória dele ali, ele vai lembrar da oferta. Fiz isso, e aí fui lá, cheguei lá na conferência, cumprimentei lá o pastor e nada, nem tocou no assunto. Aí fiquei todos os dias da conferência e nada. E aí eu acho que a Camila, minha esposa, começou a desconfiar, porque ela começou a perguntar o tempo inteiro: está tudo certo? Está tudo bem? Está tudo ok para a gente ir antes, né? E para a gente voltar? Aí lá ela ficava perguntando para voltar. Falei, está na bênção, está na mão de Deus. Eu não ia falar que, mas a gente tem o dinheiro? Eu falei, está na mão de Deus, fique em paz. Não ia falar que tinha, porque realmente eu não tinha, eu estava dando uma declaração de fé. Mas você sabe, mulheres, elas são espertas, né? Elas ficam apertando a gente. Mas se eu falo para ela que eu não tenho, e que eu estou confiando na mão de Deus, mulher tem uma necessidade de segurança extrema. Estou falando alguma mentira, irmãs? Vocês têm essa necessidade, e o homem tem que gerar isso e suprir essa expectativa na mulher. Então se eu estava aflita, ela ia ficar desesperada. E aí eu ia ficar mais nervoso e mais aflita ainda por ver ela também desesperada. E saber que eu coloquei todo mundo ali naquela situação. Então cada vez que perguntava, está na bênção, está na mão de Deus, fica em paz, descansa. Mas não tinha. Até o dia de ir embora. Aí eu me lembro que, e aí eu comecei a orar desesperado para o Senhor. Mas eu senti no meu espírito o seguinte: não pede para ninguém. Não fala com ninguém, não pede para ninguém. Então não falei com ninguém, não falei nem com a Camila, e não pedi para ninguém. Ninguém sabia, era uma aflição, uma agonia minha com Deus. E os dias foram passando e ninguém chegava, e Deus não levantava ninguém para me dar uma oferta, para colocar nada no meu bolso, meu paletó, nada. Eu comecei a desesperar. A oração era cada dia, cada momento mais desesperada. Só que Deus falou isso comigo: não fala com ninguém. Eu falei, amém, não vou falar com ninguém. Acabou a conferência, não apareceu nada, não apareceu ninguém, não apareceu dinheiro nenhum. E aí nós fomos à noite lá para a casa do meu sogro e da minha sogra para despedir deles. Não tinha nada marcado, não íamos fazer nada. Fomos lá só para despedir, porque no outro dia a gente ia sair cedo. E aí minha esposa está lá: está tudo certo? Nós vamos amanhã cedo? Vamos, amanhã 6 horas da manhã. Está tudo certo? Está tudo na bênção, fica em paz. 6 horas da manhã nós estamos saindo. Eu sabia que sair dava, né? Só não dava para chegar. Mas sair, realmente eu ia sair 6 horas da manhã, estava tudo tranquilo. E aí eu fui. Quando nós chegamos lá na casa do meu sogro, na hora que nós já estávamos indo embora, e aí sinceramente, eu não sei o que aconteceu,
que eu nem lembrava disso mais. Eu nem lembrava dessa questão do dinheiro mais. E aí, quando nós chegamos lá, estávamos lá conversando e tudo mais, quando já ia despedir, a gente já tinha despedido, saímos lá fora, aí ele pegou e chamou a minha esposa lá para dentro. Falou, não, vem cá que eu quero te dar algo aqui. E aí ele chegou ali, irmãos, e eu não sabia, né? Eu já estava esperando lá fora, e aí ela chegou com um dinheiro que ele tinha dado. E ela, não sei porquê, chegou e me mostrou e colocou na minha mão. Falou, meu pai deu para nós. Ali naquela hora ali eu vi o selo completo de Deus, uma experiência nova que eu tinha passado. Aí aquela aflição toda acabou, parou, e eu pude ver claramente também o cuidado de Deus para a minha vida. E aí quando eu peguei aquele dinheiro, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e ela falou, o que foi? O que está acontecendo? Eu falei, não, acontecendo que a gente não tinha dinheiro para voltar. O dinheiro que a gente tinha era suficiente para a gente chegar até Três Marias, mas de Três Marias para Belo Horizonte, a gente não tinha. Você é doido, como é que você faz um negócio desse? Eu falei, tá aí, ó, tá na sua mão. Deus é fiel para poder cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele gerou o desejo, o encargo de vir para essa conferência, por mais que eu passe tribulação e aflição, Ele vai suprir. Ainda que seja no último momento e no último minuto. Eu já quero te dar um aviso. Normalmente Deus faz assim. É no último suspiro é que Ele vem com a provisão, é que Ele vem com aquela resposta que você está esperando. Deus é um Deus de muita emoção. Ser crente, depender do Espírito Santo, requer também um coração forte, para você aguentar essas emoções da parte de Deus. Mas hoje, a gente não ouve muito a respeito disso, não tem muito incentivo a respeito disso. Que nós ouvimos muitas vezes, é um evangelho sobre bênção, é um evangelho que não vai acontecer nada de mal se você for crente. E aí nós temos aqui os batizandos, e eu tenho que falar para você, esse evangelho é raso, é medíocre, e além disso tudo ele é mentiroso, porque a Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês podem vencer também. Então vocês estão entrando para essa turma aqui hoje. Eu preciso falar para você, não é só bênção, não é só alegria, não é só vitória, você vai ter problema, você vai ter vários problemas, você vai ser perseguido, dentro da sua casa, se você já não foi, talvez você foi perseguido até mesmo por estar aqui, por essa decisão que você tomou, pois é, o caminho é esse, tudo que Jesus passou, você vai passar também, é o que nós passamos também. Tem bênção, tem coroa de glória? Tem, mas antes dela tem coroa de espinho, tem chibatada, tem chicote, não é fácil, mas é algo prazeroso e é algo poderoso, mas hoje você não escuta isso, você escuta só da bênção, você escuta só da coroa de glória, mas a aflição e a tribulação, ela é necessária. Ela é necessária. A Bíblia fala que nós temos que chegar ao padrão de Cristo, Efésios capítulo 4, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Presta atenção no que a Bíblia está falando. Você tem que chegar ao nível de que Cristo é, ao nível que Cristo chegou. Agora, para ele chegar lá, ele teve que passar por problema? Para ele chegar lá, ele teve que passar por aflição? Mas então por que você acha que você não vai passar? Você acha que é porque você é crente? E aí você está na bênção, e aí nunca vai ter prova, e aí nunca vai ter aflição. Isso é mentira, isso é uma mentira que tem sido pregada cada vez mais. E eu vou te ser sincero, para que você tenha uma palavra agradável, um culto agradável, que não te confronte, e que você deixe o máximo possível de dinheiro na igreja. Essa é que é a intenção. Ou que você deposite o máximo de dinheiro possível lá na conta que passa no rodapé da televisão, ou que o locutor fala no rádio, para abençoar o ministério do mentiroso que fala isso para você. Que não é isso que a Bíblia diz. Não é essa a verdade que o Senhor diz. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. A Bíblia fala o seguinte: que todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de padrão em padrão, de monte em monte, de aflição em aflição, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você acha que você vai chegar no padrão de Cristo, no padrão glorioso de Cristo, sem passar pelas aflições e pelas provações que Ele passou? Você acha que você vai sentar à destra de Deus, sem antes passar lá pelo Gólgota? Sem antes sofrer e orar desesperado lá no Getsêmani? Não, não vai, não vai. Esse processo de dilatação, ele inclui a aflição, ele inclui a tribulação. Jó era crente, era reto, era íntegro, temente a Deus. Mas depois que ele passou por tudo o que ele passou, olha só o que fala em Jó 42, verso 5. Depois que acaba toda a agonia de Jó, toda a aflição de Jó, a Bíblia dá um testemunho poderoso. Por que a gente tem que passar por aflição? Porque isso vai produzir em você realidade. Uma coisa é você ler as coisas na palavra, outra coisa é você viver na pele. Você acha que hoje eu entendo de fé, lá por causa de Hebreus capítulo 11, você pode entender por ali, mas você pode entender também pelo ponteiro da gasolina na reserva e sem dinheiro para você abastecer. Você pode entender também pela conta que vai cortar amanhã e você não tem o dinheiro hoje. E você ora e Deus gera esse dinheiro e aparece na sua mão e a coisa acontece. Aí, meu irmão, você ganha a realidade de Hebreus, é diferente. Você sente na pele, a palavra vira vida na sua vida. É completamente diferente de simplesmente uma literatura que você possa ter tido. Você agora teve a experiência. Olha só o que a Bíblia fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que foi necessário para Jó ver a Deus? Para Jó ter realidade com Deus? Aflição, tribulação, agonia, problema. Depois que o sujeito que já era crente, que já tinha uma vida abençoada, que já tinha um testemunho poderoso, depois que ele passou por uma prova que provavelmente nenhum de nós aqui nesse salão passou, aí ele adquiriu uma realidade que talvez também nenhum de nós tenhamos, e deu esse testemunho: ah não, peraí, eu achava que eu era crente, eu achava que eu conhecia a respeito de Deus, eu achava que eu conhecia a respeito dessa palavra aqui, mas eu conhecia só de ouvir falar, eu conhecia só de escutar a pregação, eu conhecia só de ler na Bíblia, mas agora eu conheci de viver a Bíblia, agora eu conheci de ter a experiência. Mas é isso que muitas vezes eu e você não queremos, é isso que muitas vezes eu e você impedimos. É por isso que lá em Isaías 54 fala: não impeças. Eu poderia ter impedido a experiência que eu te contei, eu poderia ter ligado para lá, poderia ter pedido os meus pais, poderia ter pedido a algum pastor que eu já caminhei lá, com certeza alguém iria me abençoar. Eu não precisava de muito, eu precisava de 100 e poucos reais, eu conseguiria isso, eu tenho certeza que alguém ali me abençoaria, mas eu também não teria tido a experiência de fé que eu tive, que vale muito mais do que 100 e poucos reais. Agora eu adquiri essa experiência, mas foi doída, foi aflita, foi algo que teve uma agonia. Só nessa semana, só no meio dos jovens que nós pastoreamos, 3 situações me chamaram muita atenção. O irmão me procurou domingo passado desanimado, querendo parar de liderar, querendo desistir, porque tudo parecia que estava dando errado. Problema no relacionamento, sem trabalho, sem dinheiro, ou seja, na aflição. O resumo era esse, estava na aflição. Outro está passando por uma situação familiar delicada, parente com envolvimento lá com drogas, a mãe não muito bem de saúde, quase ficou sem emprego esses dias para trás, e aí depois, na terça-feira, bateu o carro, para poder aumentar um pouquinho a aflição. Aí o outro está voltando para casa do discipulado, buscando a Deus, servindo a Deus, pagando o preço de morar num lugar distante, numa outra cidade, e está conosco, é frequente o tempo inteiro, aí quase que é esmagado por uma carreta na rodovia. Quase que a carreta passa em cima da pessoa.
Sabe o que esses irmãos têm todos em comum? A Bíblia fala que todos eles são bem-aventurados. Aí você pode pensar assim, que isso, misericórdia, isso é algo para repreender. Não, não é, sabe por quê? Porque se isso está acontecendo na vida desses irmãos, significa que Deus está alagando cada um deles. E o que eles têm que fazer é não impedir, é não fugir desse fogo de Deus, mas é gerar dentro de si um fogo ainda maior, através da oração, para você poder não ser consumido, mas de fato se tornar uma labareda de fogo, porque quem é fogo não precisa de ter medo do fogo. Fogo com fogo só aumenta a chama, só incendeia mais o ambiente, só incendeia mais o culto, mais a célula, mais o seu trabalho, mais a sua escola e qualquer lugar que você tiver. Mas às vezes nós fugimos do fogo. Agora você entendeu como é que alguém pode impedir o alagar de Deus? Você consegue enxergar como ser dilatado e estar no fogo, como você gosta de dizer, pode às vezes ser doloroso. E nesse momento, nós podemos ter várias atitudes. A mais comum delas é desanimar. É o sujeito falar assim, eu sou azarado, Deus não me ama, nada dá certo para mim. Ou até mesmo se voltar contra Deus, e se revoltar com Deus. Mas lembra lá de Jó, verso 20 e verso 22, 20 a 22, perdão, do capítulo 1 de Jó. A Bíblia fala qual que foi o procedimento de Jó diante da aflição. Eu percebo claramente no meu espírito que tem muitos irmãos aflitos, problema de saúde na família, doença na família, mudanças na sua casa, mudanças na sua vida, coisas que você não tinha programado, coisas que não estão dando muito bem. Eu mesmo, foi até algo interessante que aconteceu, porque normalmente eu mesmo sempre falo, no mundo fala que aqui se faz, aqui se paga. Eu sempre falo para os irmãos, para quem caminha conosco, comigo, para você ter cuidado com o que você fala e com o que você ministra. Porque como funciona no mundo espiritual é o seguinte, aqui se prega e aqui se prova. Tudo que você fala, Deus prova na sua vida. E Deus checa na sua vida se isso é realidade. Mas foi interessante que comigo essa semana, Deus não checou depois. Pode até ser que depois dessa palavra venha checar de novo, mas checou antes. E eu passei por algumas situações de muita aflição, de angústia por parte da provisão, de dinheiro acabando e conta vencendo, e coisas passando de hora, e aluguel atrasado, e contas atrasadas. Mas aí ontem nós fomos fazer o seminário, e antes disso, aí a nossa filha Giovana, que vai completar agora no mês que vem 2 anos de idade, ela nunca teve nenhum tipo de problema, sempre dormiu a noite toda, nunca teve nenhum tipo de problema. Mas aí na véspera do seminário, ela não dormiu, ela foi dormir às 3, quase 4 horas da manhã, e aí depois que ela dormiu, ela ficou acordando de hora em hora, e levantou 7 horas da manhã, ou seja, eu e minha esposa praticamente nós passamos a noite em claro. Eu ainda tinha palavra para preparar, para revisar, ela tinha a ministração dela, que ela fez para as irmãs, ainda para digitar. Não deu para a gente agir da maneira como a gente gostaria, mas aí o Senhor me lembrou dessa palavra. Você vai pregar a respeito de aflição, e você precisa ter mais uma experiência com relação a isso. Você precisa ter uma experiência mais fresca, algo novo acontecendo na sua vida. E aí nós marcamos com os líderes de jovens para estar aqui no prédio 9 horas da manhã, para podermos organizar aqui decoração e os detalhes finais, limpeza do prédio e tudo mais para o seminário. Só que 9 horas da manhã eu estava no hospital, eu estava no Padre Anchieta, eu, a Camila e a Giovana, porque a gente não sabia o que ela tinha. Ela estava com a boca inchada, chorando o tempo inteiro, parecia ser estomatite, mas estomatite normalmente dura aí até 2 semanas, 15 dias, e a criança não come nada, ela não consegue se alimentar, às vezes é necessário dar soro ali na veia. Só que aí nós compramos o medicamento, já tínhamos orado com ela, feito guerra espiritual, compramos o medicamento, demos para ela. Aí você sabe o que aconteceu? Acabou aqui o seminário, ela já estava em casa com uma irmã, que nós pedimos para nos ajudar, porque aqui ia terminar à tarde. Ela dormiu 10 horas da noite e acordou hoje 11 horas da manhã. Cadê a estomatite? Cadê a doença?
Sabe o que era isso? Era ataque do diabo. Mas não era simplesmente ataque do diabo, era a mão de Deus me dando uma experiência para poder compartilhar com você e para te mostrar que essa aflição nos traz realidade. A Bíblia fala que a tribulação produz em nós perseverança, e é por isso que você não deve fugir dela, e você deve ter uma atitude de homem e mulher de Deus diante dela, que foi o que Jó teve. Olha aí onde você abriu, Jó 1, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, verso 22, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você tem passado por problema? Você tem passado por tribulações nesses dias? Coisas grandes têm te deixado aflito? Glorifica a Deus, Ele está te dilatando, Ele está te expandindo. Não impede isso não, não foge disso não. Para nós encerrarmos, abra a sua Bíblia lá em Tiago capítulo 1 verso 2. É a recomendação que a própria Bíblia te dá a respeito disso, e fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, várias provações. Tenha isso por alegria, porque significa que Deus está te dando a oportunidade de você responder, e de você ter uma realidade diante de Deus. E lá em Romanos capítulo 5, verso 3, fala ainda mais, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Sabe qual que é o intuito de nós passarmos por provas, por tribulações? É você ter essa experiência, igual eu te contei. Uma coisa é eu falar de fé sem ter nada para te contar, outra coisa é eu te falar de fé tendo várias experiências para ilustrar o versículo que eu estou lendo para você. Estou mostrando para você que o que está escrito funciona. Eu já provei, eu já experimentei. Então você adquire uma realidade, mas você pode fugir disso. Quando você ora a Deus pedindo poder, meu irmão, Ele vai te mandar pressão. E pressão significa muitas vezes tribulação. Você ora por perseverança, Deus te manda tribulação. Você ora por realidade, para ser dilatado, e Deus vai te dar ocasiões que vão lhe gerar experiência. É assim no mundo espiritual. Fica de pé onde você está. Para entrar em uma guerra, o exército precisa ser ampliado, ele precisa ser dilatado. Então preste atenção no que Deus tem ministrado no nosso meio. Primeiro nós ministramos a respeito de se preparar para a guerra, e você enxergou, primeiro é o natural, depois é o espiritual. A guerra está aí, inclusive porque a guerra está aí, nós vamos tem uma manifestação, muito grande, muito maior do que aquela que quebrou tudo aqui em volta, programada, o pastor mandou mensagem aqui, programada para amanhã. Então por conta disso, nós vamos passar a reunião geral para a próxima segunda-feira, que no caso é dia 8 de julho, tá ok? Então não vai ser amanhã, por conta dessas manifestações, porque nós estamos bem aqui perto, nós corremos o risco aqui de gás, de bomba, de bala de borracha e de tudo mais. Então a gente tinha programado para amanhã, mas a prudência, assim como está aí o cartaz, o banner do Arraiá, para você lembrar até hoje da decisão que nós tomamos em Deus, orada e conversada na multidão de conselheiros, onde há sabedoria, que nós determinamos que iria adiar. Então está aí justamente para isso, para você lembrar. Então nós estamos tomando mais uma agora, para cuidar, guardar e zelar pela sua vida. Nós não vamos fazer a reunião geral amanhã, mas no dia 8, amém? Então nós ministramos a respeito de preparar para a guerra. E para nós entrarmos numa guerra, nós precisamos ter um grande exército. Para esse exército aumentar, ele precisa ser ampliado, ele precisa ser dilatado. Percebe a sequência de mensagens? Mas quando você entra numa guerra, meu irmão,
nem sempre, não vai ser um tempo de alegria, não vai ser um tempo de festa. Vai ter gente que vai tomar tiro, vai ter gente que vai ficar ali ferido, você vai ter que sair carregando aquele que foi baleado, você vai ter mais trabalho, você vai ter que ter mais disposição. Você está entendendo o tempo que nós estamos vivendo? É um tempo que você vai ter agonia, é um tempo que você vai ter aflição, mas Deus também te dá uma palavra de ânimo. Você vai vencer. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. No mundo você vai ter aflições e você vai ter provações, mas tem bom ânimo. Você batizando, tem bom ânimo. Talvez eu estou pintando para você um quadro muito ruim e muito feio, mas eu prefiro pintar esse para você, porque é o mais real. O pastor Jesus era mais confiável e falava mais de realidade do que os aí da televisão e do rádio. Então eu prefiro pintar um cenário pior do que o que você vai encontrar, mas depois você virar para mim e falar: ai, diz que era só bênção, diz que era só alegria, e agora eu estou passando provação. Vai passar, mas tem bom ânimo. O Senhor fala que Ele venceu o mundo, e fala que tudo aquilo que Ele fez, coisas ainda maiores você vai poder fazer. Amém? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. Você vai orar com a pessoa que está aí do seu lado, homem com homem, mulher com mulher. Você vai perguntar para ele: meu irmão, você está passando por alguma tribulação nesses dias? O que eu posso orar te abençoando? Eu quero orar abençoando a sua vida agora. Isso é uma oportunidade que Deus está te dando de perseverar. Faz isso agora, não fica ninguém parado. Junte aí irmão com irmão, homem com homem, mulher com mulher, e vamos orar e abençoar a vida uns dos outros. Nós vamos ministrar aqui um cântico, e a sua fé vai ser fortalecida, a sua fé vai ser ampliada. Oh Espírito Santo de Deus, pelo vale da escuridão, sei que posso contar contigo. Oh Espírito de Deus, você vai vencer, meu irmão. Ainda que seja improvável, ainda que pareça impossível, você vai vencer, porque Deus é contigo. Passa por esse vale, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, Deus é com você. Não para, não desista, não para de crer em ti. Mesmo que os meus olhos não possam ver, eu sei que pra sempre és fiel. O Senhor é fiel. Oh Espírito de Deus, é fiel. O Senhor é fiel, Ele é. Ele é fiel. E pelo vale da escuridão, e sei que posso contar contigo. Nas horas de aflição, eu sei que tu és meu amigo. Mesmo na angústia, ou na tribulação, eu sei que posso ministra fé na vida do seu irmão. Vamos abençoar uns aos outros. Mesmo que os meus olhos não possam ver, eu sei que pra sempre és fiel. O Senhor é fiel. Sim, Ele é. Oh, Ele é fiel, meu irmão.
Ele é fiel. Ele é fiel para te abençoar, para te guardar, para te fazer vencer e romper. Tem bom ânimo, tem bom ânimo. Não para, não desiste, não retrocede, porque Ele é com você. Ele é com você. Na angústia, na tribulação, eu sei que posso confiar em Ti. Mesmo que os meus olhos não possam ver, eu sei que pra sempre és fiel. O Senhor é fiel. Sim, Ele é fiel. O Senhor é fiel. Oh, aleluia, aleluia. Xalababacola basúria da labalabala. É fiel. Xerebaba súria da labalabala. O meu Jesus maravilhoso és. Aleluia, Minha inspiração aleluia. a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão e para regar a minha fé e consolar meu coração. E pois os que choram e clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e cruz. Oh, Espírito de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma confissão de fé, meu irmão. Fala assim comigo: Senhor Jesus, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, eu não fugirei, eu não impedirei o alargar do Senhor na minha vida. Eu sei que eu terei nessa vida aflições, tribulações, mas hoje, nessa noite, a minha fé é renovada e o meu ânimo é renovado, porque o Senhor é comigo, e o Senhor venceu o mundo, venceu as aflições, venceu as tribulações, e a Tua palavra me diz que em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Não cessa, glória a Deus! Eterno e não tem aleluia! fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. E Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. E maravilhoso és, e maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando as minhas lágrimas serão para regar e consolar meu coração, pois e clamando em nome
alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e cruz. Som, ei, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Nós vamos fazer a nossa festa aqui, e o nosso barulho, a nossa bagunça aqui, que é muito maior do que aquela que está acontecendo lá fora, amém? Muito maior do que a do futebol. É a festa da salvação, é a festa da nova criatura. Então eu queria chamar aqui na plataforma o Pedro Augusto e o líder Fabiano. Os líderes também venham junto com o batizando. Pode subir aqui na plataforma primeiro. Nós queremos orar mais uma vez com vocês. Pode subir para cá. Também a Adriana Gonçalves e o líder Roger. A Michele da Silva e o líder Juan. A Priscila Costa, que é também do Roger. O Joaquim Ramos, que é do Ageu. Ricardo Costa, que é também do Roger. Alcilena Barbosa, do Fábio. Tiago Máximo, do Robert. Aleluia! Maria Eduarda, do Daniel. Rafaela Cristina, também do Daniel. A Sueli Fátima, do João Paulo. O Júnior Vieira, também do Daniel. A Thalita Soares, do Mauro Henrique. O Helder Júnior, do Bruno Tadim. Rafael Lucas, do Clércio. E o Paulo Sérgio, do Luciano. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui para esses irmãos, para essas irmãs que estão aqui acima, porque você está vendo pela última vez essas antigas criaturas, que a partir do momento que elas descerem ali, nessas águas gloriosas do batismo, cada um deles vai morrer para esse mundo, e vai nascer para essa família bendita e abençoada, e vai nascer para o propósito de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Vai morrer, graças a Deus. Aleluia. Então presta atenção, eu queria que os irmãos deixassem aqui em torno da piscina, não chega muito perto, deixasse principalmente os familiares chegarem aqui próximo. Você pode acompanhar ali também pelo telão, nós vamos mostrar, e nós vamos chamar um a um eles para poder descer, e nós fazemos essa cerimônia do batismo. Então vamos pela mesma ordem que eu chamei aqui. O Pedro Augusto com o Fabiano, pode descer, vai lá para o abatedouro, onde você vai morrer, para a glória de Jesus, como ovelha que vai para o matadouro. Pedro Augusto. Põe a mão assim. Põe a mão assim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir o Pedro. Pedro Augusto, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Vou ser mudado hoje. Amém. Diante da sua pública confissão de fé, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu sou nova criatura. Glória a Deus. Eu sou nova criatura, eu sou. Glória a Deus, aleluia. Agora nós temos também a Adriana Gonçalves para poder se batizar. Desce para lá, Adriana Gonçalves, para nascer de novo para a glória de Jesus. Vai morrer. Adriana Gonçalves. Está na sequência aqui.
a mão. Sim, isso. Segurar na mão. Vamos ouvir a Adriana, irmãos. Adriana, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, eu quero ser restaurada em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Diante da sua pública e confissão de fé, nós como ministro de evangelho, nós te batizamos no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Essa nova criatura, nova criatura. Glória a Deus! Eu sou nova criatura eu sou. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora presta atenção, irmãos. Tem coisa que não acontece todo dia, não. Tem coisa que é especial. Nós vamos ter um batismo aqui que é especial, que é uma casa. É o marido e a esposa. É a Priscila Costa e o Ricardo Costa. Vão morrer juntos. Vão morrer no mesmo dia e nascer no mesmo dia. Então pode descer os dois lá. Nós vamos batizar um de cada vez, mas desce os dois juntos. Adriana. Os irmãos aqui, por favor. As crianças, os servos, me ajudam aqui. Abre espaço aqui para os batizandos. Fica mais afastado, porque senão, às vezes cai água dali, você pode escorregar e se machucar. Os servos aqui me ajudam, por favor, em torno da piscina, para evitar que as crianças fiquem próximas, ok? Então vamos lá para Priscila, primeiras damas, né? Priscila Costa. Ela vai morrer junto mesmo, abraçadinho? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, Priscila e Ricardo. Glória a Deus. Ricardo e Priscila, vocês confessam Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Sim. Amém. Diante da pública confissão de fé de vocês, nós como ministro do Evangelho, nessa noite, batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Nova criatura eu sou. Aleluia! Eu sou nova criatura eu sou. Aplauda o Senhor! Eu sou nova criatura eu sou. Aleluia! Tem mais gente. A turma é grande, graças a Deus. Essa piscina nunca ficou nem vai ficar nem um mês vazia. Em nome de Jesus. Tem a Michele da Silva. Desce para morrer, Michele. Michele da Silva. Uma nova vida te aguarda. Aleluia. Vamos ouvir a Michele, irmãos. Michele, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Diante da sua pública e confissão de fé, nós como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Aleluia! Vamos lá! Eu sou Aleluia! nova criatura. Glória a Eu Deus! sou nova criatura eu sou. Glória a Deus! Agora o Joaquim Ramos. Desce para morrer, Joaquim. Aleluia! Joaquim Ramos. Joaquim Ramos, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, pois ele é o único caminho. Amém. Aleluia! Diante da sua pública e confissão de fé, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Barulho, igreja! Eu sou nova criatura
Eu sou nova criatura eu sou. Tem mais. Tem a Alcilena Barbosa. Glória a Vai ser Deus. batizada para a glória de Jesus. Desce para morrer e para nascer de novo, Alcilena. Pode sentar, Alcilene. Senta. Glória a Deus. Alcilene, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Diante da sua pública confissão de fé. Nós, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou nova criatura. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, Eu sou igreja. nova criatura eu sou. Aleluia. E tem mais radical livre nascendo hoje Aleluia. também. Tem o Tiago Máximo. Vai pra lá, Tiago. Glória a Deus. É mais um radical livre nascendo para a glória de Jesus. Tiago Máximo. Olha lá, Tiago. Passe com a mão, passe com a mão. Isso. Segura na mão dele. Olha lá, bata dele aqui atrás. Tiago, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Enfim, nova criatura, amém. Diante da sua pública confissão de fé, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Abre, Eu sou igreja! nova criatura. Aleluia! Eu sou nova criatura. Tem mais, nova tem criatura eu mais. sou. Tem também a Maria Eduarda. Desce para morrer. Aleluia! Maria Eduarda, nova criatura será. Pode sentar. Maria Eduarda. Maria Eduarda, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Diante da sua pública confissão de Espírito Santo. Glória a Eu Deus! sou nova criatura. Faz nova criatura. Eu sou nova criatura. Nova criatura Tem eu mais, tem sou. mais. Tem a Rafaela Cristina. Desce para receber nova vida. Aleluia! Rafaela Cristina, nova criatura. Vamos ouvir a Rafaela. Rafaela, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Diante da sua pública confissão de fé, nós, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória Eu a sou nova Deus! criatura. Glória a Deus! Nova criatura. Aleluia! Eu sou nova criatura eu sou. Tem mais, irmãos. Tem também a Sueli Fátima. Desce, Sueli, para nascer de novo. Sueli Fátima. Vamos ouvir a Sueli, irmãos. Põe a mão assim, Sueli. Sueli, você confessa Jesus. Calma aí, Sueli. Isso, amém. Glória a Deus. Sueli, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Diante da sua pública confissão de fé, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Aleluia! Santo.
Glória a Eu sou Deus! nova criatura, nova criatura. Glória a Deus. Aleluia! Eu sou nova Aleluia. criatura, nova criatura. Tem eu mais, sou. tem mais. Tem também o Júnior Vieira. Júnior Vieira. Aleluia. Júnior Vieira. Aleluia. Pode sentar, Júnior. Glória a Deus. Isso aí. Isso aí, já deu. Já deu. Aí tá bom, Júnior. Júnior, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Diante da sua pública confissão de fé. Como ministro do Evangelho, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia! Glória. Aleluia. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Tem mais, Thalita Soares. Thalita Soares. Thalita Soares. Thalita Soares, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Diante da sua pública e confissão de fé, nós como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Tem mais. Tem também. Tem mais o Welder Júnior. Tem mais Radical Livre na cena aí. Welder. Vai morrer. Elder Júnior, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, não sou eu que mais vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus! Aleluia! Peraí. Diante Não da sua suicida pública não, e confissão de espera fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Tem mais Radical Livre aí. Tem o Rafael Lucas. Aleluia. É mais um da família para morrer e para nascer de novo, da família consagrada. Rafael Lucas. Espera para morrer, hein? Não suicida não. Espera o outro te matar. Glória a Deus. Rafael Lucas, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Diante da sua pública e confissão de fé, nós como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glória a Deus! Nova criatura, Oh, nova glória a criatura Deus! sou, nova criatura, nova Aleluia! criatura eu sou. E para encerrar, e para fechar com chave de ouro essa noite, essa festa maravilhosa, tem o Paulo Sérgio. Vai para lá, Paulo! Vem nascer de novo! Paulo Sérgio, para fechar. Tá bom, deita agora não, mano. Paulo Sérgio, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim! Diante da sua pública e confissão de fé,
Com o ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Culto abençoado, poderoso. Que você possa perseverar na sua fé e vencer com as aflições. Tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada e poderosa, em nome de Jesus. Se você ainda não tem o celular na mão, passa lá na livraria, os líderes. Também faça a sua inscrição do encontro da Rede do João Paulo. E também a inscrição para a Caravana dos Radicais Livres, Senhor, que é o último dia. Amém. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu, valeu, valeu. E já valeu a pena. E já valeu a pena. E já valeu a pena mesmo.